cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Nesta manhã, vim trazer uma palavra ao conhecimento e à reflexão dos irmãos nesta manhã. Que antes de nós começar, eu vou fazer uma pequena oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença para apresentar a Tua palavra, Senhor, ao coração das pessoas que necessitam ouvir a Tua voz. Pai querido, Pai amado, que diminua eu, Senhor, e cresça o Senhor na minha vida. Pai, fala comigo para poder transmitir para as pessoas, meu Deus e meu Pai. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém? Então vamos lá? A reflexão que eu deixo da palavra do Senhor nesta manhã para os irmãos se encontra em Jonas, capítulo 1, glória a Deus. Eu vou ler para que os irmãos venham entender o que Deus quer passar para a gente nesta manhã. Tudo bem? Vamos lá? Jonas, capítulo 1, que diz assim: E a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela, porque subiu já a sua malícia diante de mim. Mas Jonas se levantou, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis e pagou a sua passagem e entrou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu vejo esse profeta, ele é o único profeta que recusou o chamado do Senhor na vida dele. Ele teve que... O Senhor falou para ele: levanta e vai à grande cidade, porque a maldade, a malícia daquela grande cidade estava cheirando mal às narinas do Senhor. E ele até se levantou, meus irmãos, mas se levantou para fugir da presença do Senhor. E quem que consegue, irmão, fugir da presença do Senhor nesta manhã? Ele se levantou, irmão, ele até se pôs em prontidão como um soldado, mas para fugir, meus irmãos? E eu pude ver por esse texto aqui da palavra do Senhor aqui para Jonas, que Jonas teve 3 descidas, meus irmãos? Ele teve 3 descidas na caminhada dele até ele encontrar o propósito que Deus tinha para ele naquela cidade. Ele desceu para Jope, desceu para o porão do navio e depois desceu para o ventre do peixe. E quantos irmãos nossos hoje em dia, irmão, não estão correndo da presença do Senhor? Não quer servir mais o Senhor? Receber os várias maravilhas, vários sinais, vários milagres, várias curas, irmãos. Várias bênçãos alcançadas pelo intermédio do Senhor Jesus. E hoje em dia, irmão, estão afastados dos caminhos do Senhor. Não quer saber mais da presença do Senhor, estão fugindo. Assim como Jonas aqui, irmão, nesse texto. Estão fugindo da presença do Senhor, achando que consegue fugir da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus do amanhã, irmão. Então, quem que consegue fugir da presença desse Deus tão glorioso, desse Deus presente na nossa vida? E o texto é bem claro aqui, irmão, o objetivo que Jonas, ele até fugiu, irmão. Mas depois, ele teve um encontro, irmão, E ele no meio do navio, irmão, e Deus se levantou com uma grande tempestade, irmão, naquele grande mar. E os marinheiros, irmão, começou a jogar suas cargas fora. Começou a jogar suas cargas fora para desvaziar o navio, que estava com medo do navio naufragar, irmão. E começaram a lançar sorte, irmão. Começaram a lançar sorte, a sorte veio e caiu em Jonas, irmão. O Deus Todo-Poderoso guardou até aquele povo, irmão, que estava no navio. Porque jogando a sorte, sabia que era Jonas, que era o desobediente, E quando os marinheiros veio a ter com Jonas, clama ao seu Deus e fala para ele ter misericórdia de nós.
E Jonas, né, irmão, sabendo que ele era o culpado de tudo aquilo que está acontecendo, ele falou: pega-me a mim e me lança ao mar que vai cessar a tempestade. Senhor meu Deus, nesta manhã, que esta família, Senhor, este ouvinte que está ouvindo agora, não possa voltar para trás, irmão, e entender o chamado do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Em nome de Jesus, irmão, vamos se levantar, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos anunciar o evangelho de Cristo, Senhor. Vamos evangelizar as pessoas que estão carentes da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, e aqui Jonas foi jogado ao mar, e Deus, pela infinita misericórdia dele, irmão, né, preparou um grande peixe, né, para poder engolir, né, Jonas. E Jonas ficou 3 dias, né, irmão, dentro do ventre do peixe, e entendendo que ele sabia que desobedeceu a um Deus Todo-Poderoso. E aí a palavra do Senhor veio, né, que falou falou para o grande peixe engolir Jonas e depois cuspir ele, né, deixar ele lá na grande cidade, né, na qual ele tinha rejeitado para ir. Mas para você ver, irmão, ele teve que andar 1.000 quilômetros a pé para chegar até Nínive, irmão. Da onde o peixe deixou ele, ele teve que ir de a pé, irmão. Porque o peixe deixou ele na beirada da praia, na orla da praia. E ele teve que ir de a pé, irmão. Ou seja, quem desobedece à presença do Senhor, irmão, só desce. Vamos ser como servo fiel ao Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos praticar a presença do Senhor na nossa vida, para que nós possamos ser luz para este mundo. Porque a palavra do Senhor é bem clara aqui, irmão, em nome de Jesus, que ele tentou, irmão. Muitos estão tentando correr, mas há um tempo determinado e ele busca, irmão. Ele busca aqueles que correm da presença dele, ele manda um mensageiro, ele manda um servo, ele manda uma serva. Ou seja, irmão, não adianta correr da presença do Senhor. Você que tem chamado, você que foi escolhido, você que foi batizado, está desviado, está parado na caminhada. O Deus Todo-Poderoso nesta manhã manda te dizer: levanta, levanta e vai. Pega a tua cruz e siga-me. E aquele que pegando a tua cruz pode seguir o Senhor, que você vai ter recompensa, você vai ter prodígio, você vai ter sinais, e o Deus Todo-Poderoso, ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Porque a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai acontecer. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Não é na nossa hora, é na hora dele. Então, por isso que você fica com essa meditação nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração, que você tome essa posição, levanta-te e vai. Pega a tua cruz e siga o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho. O outro caminho é beco sem saída. Amém, meus irmãos? Fica com essa reflexão nesta manhã. Aquilo que eu não pude se expressar, que você medite nesse texto, você vai entender que ele só desceu, irmão. Mas no final, Deus teve misericórdia da vida dele e ele fez uma grande maravilha na cidade de Nínive. E ele conseguiu ganhar aquela cidade para o reino do céu ser glorificado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.